com esse propósito de debochar mesmo, um modo da população pobre debochar da classe dominante. Pelos caminhos dos 184 municípios, os olhos se deleitam com a paisagem rica de praia, serra e sertão. No âmbito econômico, pouco mais de 74% do PIB está concentrado no setor de serviços, 20% vem da indústria e 5% corresponde ao agronegócio. É uma região periférica dentro do Brasil, mas não sou eu, mas todo mundo muito fácil perceber. Isso é um local pobre, né? Está no semiárido nordestino, região sujeita a secas, né? Uma região distante dos polos do capitalismo, está distante da Europa, distante do sudeste brasileiro, distante dos Estados Unidos, né? Embora tenha uma posição estratégica, mais distante, né? Então, é uma região que historicamente teve uma economia baseada no gado, né, no algodão e no comércio, né? E que o Estado, ele era e é muito importante, digo Estado e máquina pública. O binômio gado-algodão, que refletiu, né, no destaque, né, de cidades como, né, Aracati, né, que a gente teve aí as charqueadas, né, e com processos cíclicos aí de secas, né, a gente teve também posteriormente, né, o auge do algodão. É tanto que a gente vai ter nesse processo aí a relação intrínseca entre desenvolvimento de cidades, né, produtoras, né, desenvolvimento também do processo de industrialização, né, posteriormente já com um beneficiamento maior desses produtos agrícolas. A taxa de urbanização no estado é de 75%. A gente tem também a presença de cidades médias e aí a gente vai ter presença de Iguatu, né, de Sobral, né, cidades médias que elas têm todo um histórico, carregam todo um histórico, né, de importância e que cada vez mais elas vêm sendo, né, espaços de atração, principalmente para a população, né, de classe média, né. O desenvolvimento das cidades continua contribuindo com o processo de descentralização econômica de Fortaleza e concentração de setores produtivos em alguns municípios, explica a Alexandra. A gente vai perceber, né, que esse processo ainda é algo, né, que está caminhando, né, a gente aponta algumas tendências, mas é algo que a gente está percebendo que ainda ocorre de forma, né, concentrada ainda na região metropolitana, né, embora a gente perceba a nível global esse processo, a busca desse processo de descentralização maior. Felipe, a professora falou ali em concentração. Mais de 60% do PIB do Ceará está em 5 municípios: Fortaleza, Maracanaú, Caucaia, Sobral e Juazeiro, conforme os últimos dados do IBGE, que são referentes a 2013. Só Fortaleza tem 45% de participação no PIB do estado. Por outro lado, cidades como Grangeiro, Baixio, Hererê, não tem uma participação que não chega a 0,03% do PIB. Como descentralizar esse desenvolvimento econômico? Uma das formas, primeiramente, obrigado pelo convite, é um grande prazer estar aqui, mas é importante mencionar que uma das formas de você atrair empresas e desenvolver regiões mais pobres é através da busca por novos investimentos, tanto desenvolvendo internamente, através de educação forte, infraestrutura, quanto através dos próprios incentivos fiscais, que são fundamentais. A gente tem que tentar dar maior competitividade para essas regiões mais pobres, tentar compensar a falta de infraestrutura, a falta de uma educação, de níveis de educação mais avançados, que isso, inevitavelmente, ele leva a uma concentração em regiões que têm uma maior infraestrutura e, consequentemente, uma maior educação. Não é inevitável que a gente consiga imaginar uma política que privilegie essas regiões, através de maior incentivo a regiões com PIB per capita mais baixo, por exemplo, que é o que a gente tem pensado em fazer na Secretaria, e, por outro lado, consolidar essas regiões com incentivos não fiscais, que a gente chama, que é justamente focado principalmente em qualificação de pessoas, conhecimento, geração de conhecimento e obras de infraestrutura que podem gerar competitividade a isso. Essa concentração se dá no município de Fortaleza e na região metropolitana em cerca de 67%, falando hoje da macro-regionalização nova
feita pela CEPLAG. Esses municípios, eles têm como característica também uma maior concentração no setor de serviços, mas a indústria tem vindo muito forte para cá. Por quê? Porque a gente tem dado uma infraestrutura adequada para eles se desenvolverem através, por exemplo, do Porto do Pecém, do Complexo Industrial Portuário do Pecém, que além de uma localização geográfica super privilegiada, é um espaço que fornece indústrias, podem se instalar lá, e incentivos fiscais também, além de ter uma zona de processamento de exportação, onde você pode gerar muito valor agregado e uma competitividade muito forte para a exportação de produtos industrializados. A SDE é o grande ator na atração de investimentos para o Estado. Essa atuação normalmente se dá justamente no âmbito da indústria, e, em geral, grandes investimentos no setor industrial. Essa é a melhor alternativa, focar na indústria, levando em conta que nós temos uma vocação natural para o serviço? Será que não seria o caso de reforçar essa parte ou trabalhar talvez o agronegócio que não tem uma participação tão relevante assim? Claro. Primeiro de tudo, a gente tentou mapear dentro do estado do Ceará e dentro das regiões as vocações de cada região. E dentro dessa vocação a gente tentou ver por arrecadação de ICMS, mercado de trabalho, como é que elas estão distribuídas em todo o nosso estado, nas 14 macro-regiões, mais uma vez, definidas pela CEPLAG. E esse estudo está no nosso site, acho que é interessante que se diga, que é www.sds.ce.gov.br, na aba do lado direito de publicações. E a gente tenta justamente mapear quais são as vocações de cada região para tentar atrair investimentos de uma forma mais inteligente, tá certo? Porque a gente sabe que hoje em dia existem outros setores extremamente competitivos, como por exemplo o setor de serviços. Setor de serviços de intensidade tecnológica, o setor de startups, por exemplo, que não deixa de ser de tecnologia da informação e comunicação, que não deixa de ser de serviço. E isso traz realmente um valor muito agregado para a nossa economia. E isso também tem sido um foco. A Secretaria hoje tem tentado mudar a atuação. Não mudar a atuação, continuar focando na indústria, mas abrir espaço para o desenvolvimento do setor de serviços, agronegócios, e principalmente no setor do conhecimento, né, que é a questão da educação focada na solução de problemas para todos esses setores. E isso gera valor. Quais são as atividades que hoje são foco da SDE para atração de investimentos? TI, petroquímico? Hoje a SDE tem atuado muito forte na questão das energias renováveis. Uma estratégia do governo atual é ampliar a cadeia de suprimentos de todo esse setor, né, que a gente julga como estratégico para o desenvolvimento, porque além do clima super favorável para isso, ele não exige muita água para que seja feito. É claro que a gente também precisa de uma infraestrutura de rede de cabos de transmissão e etc., para que a gente consiga desenvolver isso de forma mais eficiente. Outro ponto importante que a gente tem tentado tirar da indústria, do peso, é a questão da tecnologia da informação e comunicação. A gente vê em Fortaleza, por exemplo, a atração desse data center, do polo de data centers que pode vir para cá, né? Tem 7 cabos submarinos já aqui, muitos para chegar, uma região extremamente privilegiada. E a indústria, a gente tem que também focar na questão da geração de emprego, que é muito importante. O setor de calçados, o setor têxtil, que tem perdido competitividade, a gente tem que dar atenção a eles também. Felipe, eu vou chamar um intervalo rapidinho e a gente segue conversando no próximo bloco, tá? Ótimo. E o Povo Economia vai para mais um intervalo. A seguir, tem mais uma matéria da série especial Anuário do Ceará. Não saia daí. O Povo Economia. Apoio Cultural. Sebrae. Serviço de apoio às micro e pequenas empresas do estado do Ceará. Quem quer crescer, vem pro Sebrae. Empreendedor, as melhores capacitações para o sucesso da sua empresa sem dúvida estão no Sebrae. Confira algumas opções dos programas Começar Bem na medida de 10 a 19 de outubro e aproveite. Transforme sua ideia em modelo de negócios. Como validar seu modelo de negócio. E oficinas, como criar um site de sucesso, análise de mercado e plano de negócio. Capacitação Sebrae, o melhor para a sua empresa. Cada vez que uma pessoa diz uma boa ideia, alguém se lembra da Cachaça 51. Queremos convidar você a deixar de pensar em nós
E quando alguém falar em uma boa ideia, venha na sua mente o slogan de 51. Mas sim, o Brasil. Porque você vive na terra das boas ideias. Porque você vive na terra da cachaça. Beba com moderação. Quer saber por que a economia tem tudo a ver com a sua vida? Então, participe das discussões do CBN Brasil. Comandado por Carlos Alberto Sedenberg. CBN, a rádio que toca notícia. Vertical SA desta semana, eu recebo aqui no estúdio o economista Marcelo Lettieri. A gente conversa sobre as leituras do FMI sobre a economia do Brasil. Paramos de piorar, segundo o fundo. Também uma reportagem sobre o processo de recuperação judicial das empresas, uma última tentativa de sobrevivência, para muitos a solução. Tem também a agenda positiva. Você vai conhecer uma empresa que apostou nas redes sociais para atender e fidelizar clientes. Ela não tem loja física. Também no programa, uma outra reportagem especial da série Anuário do Ceará. Você vai ver como funciona o TCM. Você não pode perder o Vertical SA, aqui na TV O Povo. Tem que ver. Até lá. Vertical SA. Apoio Cultural. Apvida. Faz bem para sua empresa. Newland. Toyota por excelência. Washington Soares e Abolição. E Sebrae. Serviço de apoio às micro e pequenas empresas do estado do Ceará. O Povo, você presente. O Povo Economia. Apoio Cultural. Sebrae. Serviço de apoio às micro e pequenas empresas do estado do Ceará. Estamos de volta com o Povo Economia. Em quase toda a região Nordeste, a atividade econômica está concentrada em pequenos polos. Também é assim aqui no Ceará. Para especialistas, o Estado ainda precisa de cidades de médio porte para mudar essa realidade. Veja na reportagem de Ricardo Bessa e Germana Pinheiro. Vários os fatores que contribuem para que uma cidade seja considerada uma possível potência econômica. Infraestrutura física é o principal deles. Estradas, escolas, água, energia e internet. Quem consegue viver sem esses itens? Esse tipo de infraestrutura acaba gerando, né, tende a gerar negócios para essa cidade, para esse município. Né? Então é a partir daí que a gente vislumbra esse potencial. Obviamente, para as pessoas, para elas desejarem morar numa determinada localidade, elas vão querer ter uma oferta mínima, seja de um hospital, de uma escola, né, de moradia, enfim, e dos serviços essenciais que necessitamos diariamente. Então, são fatores importantes para reter as pessoas e para atrair empresas e negócios. Apesar de boa parte da potência econômica do Ceará ainda estar concentrada na região metropolitana, cidades do interior têm se destacado nos últimos 30 anos. Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha, na região do Cariri, Sobral, na região norte do estado, Tianguá, que teve crescimento considerável no número de empregos formais, e cidades da Serra de Baturité que atraíram a economia através de universidades. Tem também as cidades litorâneas, como Jericoacoara, Aracati e Canoa Quebrada, que tem o setor do turismo como principal fonte de renda, e as cidades próximas das zonas de processamento de exportações e também do Porto do Pecém. Um exemplo é Itapipoca. Você tem também a região próxima, a região do Pecém, que vai ser uma região cada vez mais, já está sendo hoje, mas vai ser cada vez mais as perspectivas são muito boas para os minerais, para o setor de eletrometal mecânico, né, com todo um complexo siderúrgico. Então você tem ali São Gonçalo, Caucaia, essas cidades seriam
beneficiadas diretamente por esse polo, né? A concentração econômica